Tentar concluir, ou pelo menos avançar bastante no exame que nós íamos fazendo do recurso extraordinário e do recurso especial da aula passada, né? Então, a aula passada foi proveitosa porque a gente conseguiu examinar todos os requisitos de admissibilidade desses recursos, especial e extraordinário, sobretudo a questão do pré-questionamento, na qual nós nos detivemos bastante tempo. Tá, bom. Enfim, e eu comecei, no finalzinho da aula passada, a abordar um tema que só deu para introduzir, né, o assunto, não deu para a gente terminar. Então, vamos voltar a ele, que é a seguinte questão. Em quase todos os exemplos que eu dei a vocês de recursos extraordinários, nós tínhamos uma sentença, contra a qual havia um recurso de apelação, o tribunal proferiu o seu acórdão, e a parte prejudicada pelo acórdão ou a parte insatisfeita podia, preenchidos os requisitos de admissibilidade, interpor recurso especial ou recurso extraordinário contra este acórdão proferido no julgamento de apelação. Mas nós vimos no final da aula passada que também cabe recurso extraordinário e especial contra acórdão proferido não no julgamento de apelação, mas proferido no julgamento de agravo de instrumento. Tem até súmula do STJ, acho que eu cheguei a mencionar para vocês, a súmula 86. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o processo. Nós vamos ter aqui o processo em andamento. Tá? Lá pelas tantas, no curso do processo, o juiz profere uma decisão interlocutória, uma liminar, sei lá, uma decisão qualquer. Para o nosso exemplo ficar interessante, vamos imaginar que contra essa decisão interlocutória caiba agravo de instrumento. Vocês se lembram que o agravo hoje em dia predominantemente não é de instrumento, ele é retido, né? Nós vimos isso e tal. Mas há algumas situações, ainda sobram algumas hipóteses em que cabe o agravo de instrumento. Vamos imaginar que seja assim. Pois bem, o agravo de instrumento contra essa decisão vai ser interposto diretamente no tribunal, porque ele é para exame imediato. Né? Não é como o agravo retido que fica ali nos autos para ser julgado no momento oportuno. Não. O agravo de instrumento já é interposto diretamente no tribunal. Então vejam, é preciso que vocês pensem nos dois planos. Se isso acontece, nós vamos ter o processo prosseguindo em primeiro grau. O processo continua regularmente, vai prosseguindo. Enquanto isso, lá no tribunal, tem o agravo de instrumento se processando e aguardando para ser examinado pelo tribunal. Tá certo? Até aqui? Pois muito bem, vamos imaginar que lá pelas tantas o agravo de instrumento seja julgado. Vocês sabem que ele é julgado também pelo órgão colegiado. Sai um acórdão aqui no julgamento do agravo. Acórdão. Acórdão. Venerando acórdão. Enquanto, repito, o processo está lá em primeiro grau, continua correndo, etc. Bom, contra esse acórdão, súmula 86 do STJ, cabe tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial. Tá? Então, é possível ao prejudicado interpor recurso extraordinário, recurso especial e até os dois, nós já sabemos, dependendo se ele entende que o acórdão afronta a Constituição ou afronta a lei federal. Tudo bem? É aqui que eu quero retomar com vocês, a partir daqui que eu acho que eu não falei na aula passada. A grande particularidade, ou a grande novidade desse recurso especial ou extraordinário, é o fato de que ele não sobe imediatamente. Ele não é julgado desde logo.
não é como o recurso extraordinário ou especial interposto contra acórdão proferido no julgamento de apelação. Tá? Como aqui o acórdão foi proferido no julgamento de agravo de instrumento, a particularidade é que esse recurso extraordinário ou recurso especial ficarão retidos nos autos. Acho que foi aqui que eu parei na aula passada, não é isso? O que significa dizer, então, que o nosso atual sistema prevê a possibilidade de haver recurso especial e recurso extraordinário retidos. Retidos. Como que isso vai funcionar? Né? Como é que isso funciona? Como todo recurso retido, eles não vão ser julgados de imediato, eles não vão ser remetidos de imediato ao Supremo ou ao STJ. Não. Eles são interpostos no prazo normal de 15 dias, né, que é o prazo do recurso especial, recurso extraordinário, a parte interpõe. Mas o presidente ou vice-presidente do tribunal determinará que esse recurso fique retido. Ou seja, não manda para o STF, nem manda para o STJ. Pelo contrário, devolve tudo o quê? O agravo de instrumento, com o acórdão, mais o recurso extraordinário ou especial, devolve para o primeiro grau. Então, nós vamos ter o acórdão sucedido pelo recurso extraordinário e o recurso especial sendo devolvido para a primeira instância. Sem o julgamento imediato, repito, do recurso extraordinário ou do recurso. Eles ficam ali, pendentes de julgamento, aguardando o momento oportuno. Não sobem de imediato para o STF ou o STJ. Como acontece, aliás, com o agravo retido que nós estudamos já algumas aulas atrás. Tá? Agora, é claro, né, gente? Deixa eu falar uma coisa aqui meio óbvia para você. Como o recurso extraordinário e o recurso especial, primeiro, não são julgados desde logo, nem tem efeito suspensivo, o acórdão que foi proferido há de ser cumprido, então, desde logo. Né? Esse acórdão aqui deve ser cumprido. Ah, professor, mas está pendente de recurso especial, recurso extraordinário retido. Eu sei, mas esses recursos não têm efeito suspensivo. O que significa, então, que o acórdão recorrido deve ser executado. Tudo bem? Tudo isso é devolvido para o primeiro grau e fica apensado. Apensado. Apensado ao quê? Bom, pensado aos autos, né? Então nós vamos ter o processo, os autos do processo, e apensado ali o instrumento, onde foi proferido o acórdão, contra o qual está ali interposto o recurso especial e o recurso extraordinário retidos, já com as contrarrazões, viu? Já com as contrarrazões. Lá em cima o adversário foi intimado para oferecer as contrarrazões. Bom, é claro que agora vocês devem estar se perguntando, professor, e quando é que sobe? Quando é que esse recurso especial ou recurso extraordinário vão ser remetidos para o STF ou para o STJ? Vocês conseguem imaginar? Bom, em algum momento a gente tem que imaginar que esses recursos subam, né? Por enquanto eles estão retidos, sem exame. Mas o processo de primeira instância, o processo de primeiro grau, está seguindo, né? Está tendo regular andamento. E vai chegar uma hora que o juiz aqui, deixa eu apagar um pouco. Vai chegar uma hora aqui que o juiz de primeiro grau vai proferir a sua sentença. Sentença. Tudo bem?
Se essa sentença não for objeto de recurso nenhum, se não houver apelação nenhuma, o que vai acontecer com esse agravo retido? Vai ficar prejudicado, até porque a sentença aí transita em julgado. Mas é raro, né, que a sentença não seja objeto de nenhum recurso. O mais provável é que haja aqui uma apelação. A apelação. O que significa agora que os autos principais, eis o momento, os autos principais serão remetidos ao tribunal, por conta da apelação. Veja, até este momento, os autos principais tinham ficado em primeira instância. O que tinha ido para o tribunal era o agravo de instrumento. Com a interposição do recurso de apelação, claro, se o recurso for recebido e processado, etc., os autos principais serão remetidos ao tribunal para exame da apelação. Tá? E em apenso, ali o recurso especial, o recurso extraordinário contra a decisão interlocutória. Ficou em apenso ali. Estão acompanhando? Passo a passo. Aí, o que vai acontecer? O tribunal vai examinar a apelação e vai proferir um acórdão. Acórdão este, proferido no julgamento da apelação. Então, por favor, um momento importante, não vamos confundir duas coisas, né? Uma coisa foi o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, acórdão contra o qual já foi interposto o recurso extraordinário ou especial que estão lá retidos. Agora sai um novo acórdão proferido no julgamento da apelação. E adivinham o que cabe contra esse novo acórdão? Recurso extraordinário ou especial, ou os dois, conforme a circunstância. Não cabe mais aqui, deixa eu ver. Continua para cá. Tá? Então, foi proferido aqui o acórdão, contra o qual cabe recurso especial ou recurso extraordinário. Tá? Pois bem, agora muito importante, vocês sabem mais ou menos como é que funciona o recurso retido. Vamos ver se vocês se lembram. Foi interposto lá atrás, no momento anterior do processo, um recurso especial ou extraordinário contra a decisão interlocutória que ficou retido. Tá? Pois bem, agora, quando for interposto um recurso extraordinário ou recurso especial contra o julgamento da apelação, nas razões ou contra-razões desses recursos aqui, é preciso que seja reiterado o pedido de exame do especial ou extraordinário interposto lá atrás contra a decisão interlocutória. Repito. Proferido o acórdão na apelação, o interessado apresentará o recurso especial, o recurso extraordinário, conforme o caso. E nas razões ou contra-razões desse recurso, ele haverá de reiterar o pedido de exame do extraordinário ou especial contra a interlocutória que tinha sido interposto lá atrás e que tinha ficado retido. Certo? Em suma, não sei se vocês perceberam, então, o recurso especial ou extraordinário interposto contra a interlocutória vai ser julgado conjuntamente com o especial ou extraordinário interposto contra o julgamento da apelação. Exatamente, gente, como ocorre com o agravo retido. Mutatis mutandis, mas assim, a situação é praticamente igual. O agravo retido não é examinado de imediato, fica retido. Quando houver apelação, ele tem que ser reiterado nas razões ou contra-razões e apreciado junto.
não é? Então, o funcionamento é igual ao do agravo retido, com as ressalvas de que um é agravo, outro é recurso especial extraordinário. Deu para entender mais ou menos o funcionamento? Gente, esse procedimento do recurso especial e extraordinário contra a decisão interlocutória, recursos esses que ficam retidos, trazem algumas dúvidas para a doutrina e para a jurisprudência. Para quem advoga hoje em dia, o que eu vou falar é muito importante. Prestem muita atenção, vou até ver o que é que vocês acham, porque a questão é controvertida. A primeira dificuldade com a qual o advogado se depara é a seguinte. Vamos imaginar que o juiz de primeiro grau tenha proferido uma decisão interlocutória envolvendo uma questão urgente. Portanto, uma questão que aparentemente exige uma apreciação rápida, sob pena de haver perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Aliás, é justamente essa uma das hipóteses que permite que o agravo contra essa decisão, em vez de ser retido, venha a ser de instrumento, que haja urgência. Né? Pois bem, então imaginem que o juiz proferiu aqui, vamos voltar um pouquinho, imaginem que o juiz proferiu aqui uma decisão urgente. Bom, sendo urgente, contra ela cabe agravo de instrumento no tribunal. Justamente para que o tribunal possa, com uma certa rapidez, reexaminar a questão. Ok. O tribunal, então, rapidamente profere o seu acórdão. Tá aqui o acórdão do tribunal no agravo de instrumento. Acórdão. Sobre a questão, sobre a decisão interlocutória, versando sobre uma situação de urgência. Tá? Seja lá qual for o acórdão, vem a parte prejudicada e interpõe recurso extraordinário, dizendo que aquela decisão afronta a Constituição, ou recurso especial, dizendo que aquela decisão afronta a lei. Tá? Interpõe aqui o recurso, tá? Vamos pôr especial, mas especial ou extraordinário. Pelo sistema atual, esse recurso especial não vai subir de imediato, não é verdade? Ele vai ficar retido e só vai ser reexaminado depois que sair a sentença e o acórdão de segundo grau. Ora, qual é a grande questão, qual é a grande dificuldade que a gente enfrenta aqui? Mas se a gente está diante de uma situação de urgência, o litigante precisa de uma resposta imediata, ou de uma solução imediata do STJ ou do STF. Se ficar retido o recurso extraordinário ou recurso especial, pode haver o tal perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Então, aí que surge a dúvida que se coloca aos advogados de hoje, que é a seguinte: existe alguma forma de destravar, digamos assim, esse recurso extraordinário ou especial, fazendo com que ele suba desde logo, em vez de ficar retido nos autos, como manda o Código de Processo Civil? Quer dizer, havendo uma situação de urgência, de emergência, em que a decisão exige um reexame rápido, sob pena de haver perigo de prejuízo irreparável, é possível abrir uma exceção para que esse recurso, em vez de ficar retido, possa ser encaminhado rapidamente para o STJ ou para o STF? Entenderam a pergunta? É claro que essa pergunta só se coloca, ela só faz sentido quando nós estivermos, de fato, diante de uma situação de urgência. Porque se não há situação de urgência nenhuma, aí que fique retido o recurso especial, o recurso extraordinário, sem problema nenhum. Mas e se houver uma urgência, o que fazer? E a jurisprudência e a doutrina, de maneira mais ou menos unânime, tem dito que, bom, tem que ter uma maneira de destravar o recurso retido. Quando houver de fato, quando ficar constatada a urgência, quando ficar constatado o perigo de prejuízo. Qual seria essa forma de
de destravar o recurso retido. Vamos pensar, vamos por partes aqui. Onde que esse recurso foi interposto? Perante o órgão ACUO. E caberá ao presidente ou vice-presidente determinar que ele fique retido. Então, o primeiro passo seria pedir ao presidente ou vice-presidente que, em vez de mandar que ele fique retido, tendo em vista a situação de urgência, tendo em vista o perigo de prejuízo irreparável, abra uma exceção e determine o processamento imediato, o encaminhamento imediato do recurso para o STJ e o STF. Então, vamos pedir primeiro ao órgão ACUO. Porque no órgão ACUO que vai ser determinada a retenção. Tá certo? Então, façam uma petição ao presidente ou vice-presidente, a quem for incumbido lá de receber o recurso especial extraordinário, faça uma petição dizendo: Excelência, olha, é uma situação de urgência, a decisão foi desfavorável, mas mantida essa decisão, haverá perigo de prejuízo real. Não dá para esperar até o momento oportuno, requeiro que você destrave o recurso e remeta para o STJ ou para o STF. E o relator, o presidente ou vice-presidente podem fazer isso. A questão é, e se ele não fizer? Aqui a doutrina se divide um pouco. Embora haja um certo consenso de que tem que ter uma solução. E a solução seria, então, já que o órgão ACUO não deferiu o destravamento, pedir esse destravamento, adivinhem para quem? Adivinha para quem? Isso, pedir o destravamento para o órgão, a gente tentou no órgão ACUO, não foi? Se ele não deferiu, o presidente ou o vice-presidente não deferiram, vamos então tentar o destravamento no órgão destinatário do recurso, né, no órgão adquém. Então a gente faz uns dizem que simples petição bastaria, outros dizem que teria que ser uma espécie de cautelar no órgão adquém, expondo os perigos, expondo o risco. Tá? Então, ou simples petição, ou uma medida cautelar, pedindo ao órgão adquém que destrave o recurso e mande ele subir, em vez de ficar retido, como seria o comum. Por conta disso, daquilo, porque há perigo de prejuízo irreparável, porque a situação pode ficar irreversível, enfim, fundamentando bem o recurso. E o STJ ou o STF, se verificarem que há mesmo esse perigo, destravam o recurso e mandam subir para exame imediato. Tá. Resumindo, né, não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio. A regra é recurso especial ou extraordinário versando decisão interlocutória deve ficar retido. Essa é a regra. Retido para só ser apreciado lá depois, quando houver interposição de recurso contra a apelação, contra o julgamento da apelação. Mas, excepcionalmente, havendo circunstâncias autorizadoras, é possível destravar a retenção do recurso para que ele suba para os tribunais superiores de imediato. Qual é a circunstância autorizadora? O risco, o perigo, etc. Deu para acompanhar? Gente, tem mais... Se vocês entenderam até aqui, tá ótimo. Tá? Então, vocês entenderam já o regime de retenção, viram como é que ele funciona, etc. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, já que vocês fazem cara de entendimento, parece que estão entendendo, eu vou aprofundar um pouquinho mais para suscitar uma questão que é eu acho muito interessante, acho que vocês têm toda a condição de entender a respeito desse regime de retenção do recurso extraordinário e do recurso especial. Vamos tentar entender. Todos vocês concordam se eu disser o seguinte: o recurso especial, o recurso extraordinário, gente, são muito diferentes dos recursos comuns.
ordinários. Não é só porque eles vão para o STJ e para o STF. É porque eles são recursos de uma admissibilidade muito mais limitada, muito mais restrita, certo? Porque além de eles terem que preencher aqueles requisitos normais de todos os recursos, como eles não têm por fim permitir uma nova manifestação de inconformismo, mas eles só servem quando há afronta à Constituição ou afronta à lei federal, nós vimos que eles têm que preencher requisitos muito mais extensos, muito mais complexos, certo? Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer uma situação que o legislador não previu, mas a doutrina notou, que é a seguinte. Me ajudem aqui agora, vamos ver se eu consigo. Está aqui o processo. Vamos imaginar que o juiz proferiu uma decisão interlocutória. Sobre uma questão qualquer, sobre número de testemunhas, sobre uma questão qualquer do processo. Uma decisão interlocutória. Portanto, o juiz, gente, nessa decisão, não está se pronunciando ainda sobre o pedido final. Não é um julgamento de mérito, é uma decisão interlocutória. O prejudicado agravou de instrumento, lá no tribunal. E saiu o acórdão. Tá? Cabe recurso especial ou extraordinário contra esse acórdão? Sim, súmula 86 do STJ. Recurso extraordinário, recurso especial. Cuja fundamentação, agora muito importante, cuja fundamentação há de ser qual? Uma vez que se trata de recurso extraordinário ou recurso especial, o que a gente vai ter que alegar? Que este acórdão, portanto, o acórdão que está examinando uma decisão interlocutória. Vamos supor que seja uma questão envolvendo uma prova, ou testemunhas, ou uma fase do processo, sei lá. Se eu quiser interpor recurso extraordinário ou recurso especial contra este acórdão, eu vou ter que sustentar que este acórdão, que reexaminou a decisão interlocutória, afronta ou a Constituição, se se tratar de recurso extraordinário, ou lei federal, se se tratar de recurso especial. Certo? Portanto, eu vou estar, ao interpor esses recursos, digamos, imputando a este acórdão essa característica de afrontar a Constituição e afrontar leis federais. Bom, vamos seguir a regra geral. Este acórdão não vai ser remetido de imediato para o STF, para o STJ, ele vai ficar retido nos autos. Tá certo que tem a possibilidade de destravar, mas vamos supor que não seja o caso, ele fique retido. E agora, vejam só, ele vai ficar retido, mas o processo de primeiro grau vai prosseguir até a sentença. Vai haver apelação e aqui há de ser proferido o acórdão. A grande questão que a doutrina enfrenta é a seguinte, agora muita atenção. Nós vimos que é requisito de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário contra a decisão interlocutória que ele seja reiterado quando for apresentado o recurso extraordinário ou recurso especial contra o acórdão. Certo ou não? Agora, vamos imaginar o seguinte. Este acórdão proferido contra a decisão interlocutória, esse acórdão aqui atrás, foi inconstitucional, ou cometeu uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade. Por isso que eu interpus o especial e o extraordinário. Mas vamos dizer que este acórdão final aqui não afrontou nem a Constituição, nem nenhuma lei federal. Este acórdão ou não houve pré-questionamento, ou ele não afrontou a Constituição, ou ele não afrontou a lei federal. O que vai acontecer? Contra este acórdão final, não vai caber. Não vão ser admissíveis nem o recurso extraordinário, nem o recurso especial. Agora, deixa eu ver se eu fui claro. É possível que este acórdão anterior, o anterior, tenha afrontado a Constituição e o posterior não tenha?
Sim ou não? Sim, porque eles têm objetos diferentes. Aqui foi reexaminada a decisão interlocutória. Aqui foi examinada a apelação. Os objetos desses dois acórdãos são diferentes. A questão é, se esse acórdão tiver violado a Constituição, ou lei federal, contra ele cabe recurso especial, recurso extraordinário. Mas e se esse posterior não tiver? Aí ele não vai admitir recurso extraordinário nem recurso especial. Aí surge a pergunta, como é que vai ficar o processamento? Como é que vai se fazer para reiterar o exame do recurso que ficou retido lá atrás? O que eu quero dizer é, nem sempre cabe recurso extraordinário e recurso especial. Não é verdade? O recurso extraordinário e o recurso especial dependem de requisitos muito restritos, muito específicos. A questão é, a lei manda que o recurso especial ou extraordinário retido sejam reiterados no especial ou extraordinário finais. Mas e se não couber um recurso extraordinário ou especial final? Como fazer para reiterar? Ou não tem como subir isso aqui, mas esse acórdão anterior afrontou a Constituição, afrontou a lei. Ele não vai subir? O que é mais importante para mim nesse momento, será que vocês entenderam a pergunta? Então qual é a resposta? A doutrina majoritária neste momento tem dito que, se não for admissível um novo extraordinário, um novo especial na fase final do processo, a reiteração pode ser feita por simples petição no prazo do recurso especial extraordinário. Então, proferido este novo acórdão aqui, o acórdão final, se couber o extraordinário ou especial, ótimo, eu interponho e nas razões ou contra-razões eu reitero. Mas se não couber esse especial ou extraordinário final, e eu não puder interpô-los, eu, no prazo normal de 15 dias, por simples petição, eu reitero o pedido de exame do recurso que ficou retido lá atrás, e essa simples reiteração é suficiente para justificar a remessa para o órgão adquém. Ou seja, é possível a reiteração por simples petição quando não couber recurso extraordinário ou especial da decisão final. Bom, se vocês entenderam isso, mais difícil. Vejam quantas novidades, né? Isso são coisas relativamente recentes, porque esse regime de retenção foi implantado ou implementado em tempos relativamente recentes no Código de Processo Civil. Tudo bem? Bom, agora então a gente muda um pouco de assunto. O que nós já estudamos? Já estudamos os requisitos de admissibilidade, já estudamos o processamento. Agora eu queria me deter com vocês um pouco, finalmente, nas hipóteses de cabimento. Primeiro do recurso especial, depois do recurso extraordinário. Hipóteses de cabimento. Vocês já sabem, eu não me canso de repetir, que diferentemente dos recursos comuns, que cabem sempre que houver inconformismo ou insatisfação, esses recursos não, eles só cabem em hipóteses específicas, previamente estabelecidas pela Constituição num rol taxativo. Tá? Então, é a Constituição que vai enumerar quais são as hipóteses de cabimento do recurso especial e quais são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Vamos começar pelo especial primeiro, vai, que é. Depois a gente fala do hipóteses de cabimento. Hipóteses de cabimento do recurso especial. Elas estão previstas num famoso artigo cujo número eu mencionei na aula passada. Vocês lembram? 105, inciso 3, da Constituição. Então, Constituição Federal, artigo 105, inciso 3,
que, se vocês verificarem aí na Constituição de vocês, tem 3 alíneas. 3 alíneas, que correspondem exatamente às 3 hipóteses de cabimento de recurso especial. Então, nós temos 3 hipóteses de cabimento. Antes que alguém pergunte, professor, estamos diante de um rol. Eu não posso encontrar um rol na frente sem imediatamente perguntar se este rol é taxativo ou meramente exemplificativo, né? Uma vez que esses recursos são absolutamente excepcionais, né, daí o nome recursos extraordinários em sentido amplo, me parece evidente que esse rol seja, que essas alíneas formem um rol taxativo, né? Ou seja, senhores advogados, se vocês quiserem interpor recurso especial, ao fundamentá-lo, vocês têm que enquadrá-lo ou na linha A, ou na linha B, ou na linha C, ou até em mais de uma linha, mas enfim, numa das 3 alíneas do artigo 105, inciso 3 do CPC. Encaixar, portanto, a hipótese de vocês, fazer subsumir a hipótese que vocês têm em mãos àquele modelo previsto nessas 3 alíneas do artigo 105, inciso 3. Tá bom? Primeira hipótese. Primeira hipótese. Vamos, primeira hipótese. Eu vou dizer como está, mais ou menos, no texto constitucional. Cabe recurso especial contra o acórdão que contrariar ou negar vigência. Diz assim, contrariar ou negar vigência a tratado ou lei federal. Tratado ou lei federal. Tá? Então, vamos nos deter um pouco nessa primeira hipótese, nessa hipótese da linha A. Bom, o que seja tratado e o que seja lei federal, eu vou me dispensar de examinar com vocês. Tratado ou lei federal são exatamente um tratado e uma lei federal. Não tem muito mais o que acrescentar. O que me interessa, sobretudo nessa linha, é que ela faz uso de 2 expressões: contrariar e negar vigência. Contrariar ou negar vigência. O que, com toda razão, tem sido objeto de crítica por parte da doutrina e da jurisprudência. Por quê? Então, agora, muita atenção, gente. É fácil. Na Constituição antiga, a de 67, né, depois com aquela emenda de 69, não tinha recurso especial, em primeiro lugar, né? Aliás, nem tinha o STJ. Eles foram todos criados com a Constituição de 88. O que tinha ali na Constituição anterior é o recurso extraordinário. Esse já existia antes, né? E quando a Constituição antiga falava do recurso extraordinário, dizia que cabia recurso extraordinário quando houvesse negativa de vigência. A Constituição anterior não fazia uso de 2 expressões, fazia uso só da negativa de vigência. E sempre se entendeu que negar vigência, gente, a expressão negar vigência é uma expressão de cunho relativamente restrito. Negar vigência é afrontar a lei, o dispositivo legal, afrontar ou deixar de aplicá-lo quando ele deveria ser aplicado.
Portanto, só havia negativa de vigência, só há negativa de vigência, quando o acórdão afronta a lei ou deixa de aplicar a lei. Tá? Agora, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque na vigência da Constituição antiga, vigência da Constituição de 67 e 69, surgiu a seguinte questão doutrinária. E se o acórdão recorrido aplica a norma, aplica o dispositivo legal, mas não dá a ele a melhor interpretação possível? Porque vocês sabem que uma mesma norma pode ter várias interpretações. Vocês que estudam direito sabem que às vezes um mesmo dispositivo legal suscita 2, 3, 4 interpretações, não é? Vocês concordam que uma coisa é não aplicar o dispositivo legal. Isso é uma coisa. Não aplicar, deixar de aplicar ou afrontar diretamente. Isso é uma coisa. Outra coisa é aplicar o dispositivo legal, mas escolher uma das interpretações possíveis que talvez não seja a melhor. A pergunta que havia, que era formulada na vigência da Constituição antiga é: se o acórdão aplicou a lei, mas não deu a ela a melhor interpretação, não escolheu, dentre as várias interpretações possíveis, a melhor, caberia recurso extraordinário? Está sendo negada a vigência? Porque, lembre, na Constituição antiga, só cabia recurso extraordinário quando houvesse negativa de vigência. Pois bem, para solucionar essa questão, o Supremo, antes de 88, editou a famosa e histórica súmula 400. Que é importante vocês conhecerem. Demonstra conhecimento no concurso, se vocês souberem a súmula 400. O que a súmula 400 diz? Gente, agora vamos acompanhar meu raciocínio aqui. Parem um minutinho de copiar e olhem para cá. Essa súmula foi editada quando, então? Na vigência da Constituição anterior, não na vigência da atual. Tá? Então, quando vigorava a Constituição de 67, 69. Época em que a Constituição de então dizia que só cabia recurso para o Supremo se houvesse negativa de vigência. Então, a súmula 400 interpretava essa negativa de vigência, dizendo o seguinte: não cabe recurso extraordinário, dizia a súmula 400. Não cabe se o acórdão recorrido deu razoável interpretação à lei, ainda que não a melhor. Era o que dizia a súmula 400. Não cabe recurso extraordinário se o acórdão recorrido der uma razoável interpretação à norma, à lei, ainda que não seja a melhor. O que essa súmula queria dizer, então? Como interpretá-la? A súmula queria dizer o seguinte: só cabia recurso extraordinário quando houvesse negativa de vigência. Se o acórdão deu uma interpretação razoável, pode até não ser a melhor, mas ele não está negando vigência. E se não está negando vigência, não cabe recurso extraordinário. Isso no regime da Constituição anterior. Ok? Aí veio a Constituição atual, de 5 de outubro de 1988, que, em primeiro lugar, criou o recurso especial, criou o STJ, né, manteve o Supremo, claro. Mas, de qualquer maneira, com a Constituição atual, em vez de um recurso, passaram a existir 2 recursos, digamos, extraordinários lato sensu, né? O extraordinário para o STF e o especial para o STJ. E talvez a grande novidade, gente, foi que no texto da Constituição atual, a Constituição usou 2
duas expressões. Manteve o negar a vigência, mas acrescentou contrariar. Uma palavrinha a mais. E desde logo a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que contrariar é mais abrangente do que negar a vigência. Porque negar a vigência era não aplicar. Certo? Agora, contrariar é não só deixar de aplicar a norma, mas também não dar a ela a melhor interpretação possível. Então, contrariar abrange também uma situação que não era abrangida pela negativa de vigência, que é o acórdão recorrido contraria a norma se não dá a ela a melhor interpretação possível. Portanto, a Constituição de 88, ao empregar o termo contrariar, ampliou a possibilidade de recurso aos tribunais superiores. Porque antes de 88, se a interpretação era razoável, ainda que não a melhor, nunca havia esse tipo de recurso. Na Constituição de hoje, com o emprego da palavra contrariar, contrariar implica não só em afrontar a norma, mas também não dar a ela a melhor interpretação possível. Então, a primeira crítica que a gente tem que fazer, talvez, ao texto atual, é que ele, é verdade, ele ficou mais abrangente, mas a rigor, a Constituição atual nem precisava usar a expressão negar a vigência, porque contrariar é mais abrangente, é mais amplo. Contrariar inclui negar a vigência e também não dar à norma a melhor interpretação possível. Então, se a Constituição não tivesse trazido negar a vigência, tivesse usado só contrariar, não teria problema nenhum, ninguém perceberia, ninguém sentiria falta. Né? Ou, se vocês preferirem, a gente pode dizer da seguinte: negar a vigência é só uma das formas de contrariar. Ora, gente, se vocês então acompanharam o meu raciocínio, vocês já estão percebendo que aconteceu o que com a súmula 400 do Supremo Tribunal Federal com a edição da nova Constituição. A partir do momento que a nova Constituição empregou a palavra contrariar, que significa também não dar a melhor interpretação possível ao texto legal, a súmula 400 não foi recepcionada pela nova sistemática constitucional. Portanto, é interessante vocês conhecerem a súmula 400 para saber a história, para saber como é que era e como é que ficou, para vocês entenderem toda essa evolução, etc. Mas hoje em dia a súmula 400 não se aplica mais. O que significa dizer, então, senhores advogados, é perfeitamente possível que vocês fundamentem o seu recurso especial não pelo fato do acórdão recorrido deixar de aplicar a norma, mas por aplicá-la dando a ela uma interpretação que não é a melhor. Tudo bem? Deu para acompanhar essa primeira hipótese? Ótimo. Segunda hipótese, a linha B. Também cabe recurso especial quando o acórdão recorrido der pela validade de
ato de governo local contestado em face de lei federal. Der pela validade de ato de governo local contestado em face de lei federal. Tudo bem? Ou seja, nós temos um acórdão que foi proferido, dando pela validade de um ato de governo local quer dizer, estadual, né? Ou municipal, eventualmente, não federal, deu pela validade de ato de governo local contestado em face da lei federal. Gente, por favor, aqui eu já faço um alerta, um perigo enorme, eu tenho certeza que alguns examinadores vão querer testar o aluno nisso. Vejam que cabe recurso especial, pela linha B, quando o acórdão recorrido der pela validade de ato de governo local. Não diz lei local, diz ato de governo local. Porque nós vamos ver que se for lei local versus lei federal, o que cabe é recurso, atualmente é recurso extraordinário, e não especial. O especial é só quando houver o confronto de ato de governo local contra a lei federal. O que é ato de governo local? São atos administrativos locais. Então, portarias, resoluções, ou seja, atos normalmente do poder executivo, né? Não atos legislativos, não leis, né? Atos administrativos. Portarias, resoluções, regulamentos, atos de governo. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos uma situação em que há um confronto entre um ato de governo local que é contestado em face de lei federal. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma das partes dizendo, olha, esse ato de governo local contraria determinada lei federal. E o acórdão vai dar pela validade, só cabe recurso especial se o acórdão der pela validade do ato de governo local. Em detrimento da lei federal. Ó, der pela validade do ato de governo local contestado em face da lei federal. Se vocês pararem para pensar um minutinho, vocês acho que vão concordar comigo, quase toda a doutrina é unânime nesse sentido, em relação ao seguinte. Não sei se vocês concordam que essa linha B, essa segunda hipótese, não inova muito em relação à linha A. Por quê? Porque se nós temos um ato de governo local contestado em face de lei federal, e o acórdão dá pela validade do ato de governo local, ele está contrariando a lei federal. E se está contrariando a lei federal, se recairia na hipótese da linha A, na primeira hipótese que nós estudamos. Então, no fundo, essa linha B é uma espécie de especificação de uma situação que poderia ser absorvida pela linha A. É uma hipótese também que não deixa de ser de contrariedade à lei federal. Vocês entenderam por quê? Quer dizer, nós temos um ato de governo oposto à lei federal. Se o acórdão recorrido dá pela validade do ato de governo, ele está contrariando a lei federal. Não é? O que quer dizer que, no fundo, essa linha B, embora seja uma nova linha, etc., poderia ser absorvida até pela linha A. Tudo bem, gente? Tenha um pouco de paciência com as hipóteses, eu sei que é meio chatinho, mas a gente tem que examinar uma por uma, elas podem gerar alguma dúvida. Tá? E a terceira hipótese, a linha C, quando o acórdão recorrido der à lei federal, interpretação
diferente da que foi dada por outro tribunal. Não é? Dera a lei federal. Então, aqui você já vê que uma das funções do recurso especial, uma das razões de ser, uma das razões de existir do recurso especial, é exatamente essa de uniformizar a jurisprudência, uniformizar o entendimento dos tribunais no país todo a respeito da aplicação das leis federais. Porque senão, gente, o Brasil é muito grande, tem muitos tribunais locais, tanto estaduais quanto federais, e poderia haver enormes disparidades entre as interpretações dadas por cada um desses tribunais, o que geraria certamente um clima de insegurança jurídica. Então a Constituição vem e cria o recurso especial, permitindo, na linha C, que ele seja interposto exatamente quando houver divergência entre a interpretação no acórdão contra o qual eu estou recorrendo e uma interpretação que tenha sido dada por outro tribunal. Não é? Agora, algumas observações importantes a respeito dessa hipótese. Primeira, professor, como é que eu provo para o STJ? Eu sou advogado. Saiu o acórdão. O acórdão foi contra mim, naturalmente, porque se tivesse sido a meu favor, eu não recorreria. Então, ele foi contra mim. E eu quero mostrar para o STJ que este acórdão contra mim interpretou a lei de uma maneira diferente do acórdão proferido no estado de Ceará. Como é que eu provo a existência desse outro acórdão? Resposta, bom, a lei é bastante ampla. Cópia, certidão do acórdão, do lado do Ceará, não é? Indicação do repertório de jurisprudência. Esse acórdão está citado na revista tal, ou foi publicado no DJ, enfim. De qualquer maneira que vocês consigam, a lei é bastante ampla aqui, vocês têm que provar a existência de uma interpretação diferente dada por outro tribunal. Aqui tem um detalhe relevante que eu queria observar para vocês, que é o seguinte. Se eu estou recorrendo, se eu estou interpondo recurso especial com base nessa linha, é porque eu não estou conformado com o acórdão, tá certo? Senão eu não recorreria. E quero mostrar que outro tribunal interpretou aquela lei federal de forma divergente. Tá? Se eu estou recorrendo, é porque eu não estou satisfeito com o meu acórdão. O que significa, então, que eu vou ter que dizer que a melhor interpretação não é a que foi dada pelo meu tribunal, e sim a interpretação que foi dada pelo outro tribunal. Senão, se eu acho que a interpretação dada pelo meu tribunal é a melhor, eu não vou interpor recurso. Quer dizer, ao interpor recurso especial por divergência de interpretação, eu tenho que mostrar que há divergência e tenho que afirmar ao STJ que a melhor interpretação é a dada pelo outro. Portanto, que a interpretação dada pelo meu tribunal não deve prevalecer. Entenderam esse raciocínio? O que no fundo, se vocês pararem para pensar, significa que eu vou estar dizendo o seguinte: opa, então o meu tribunal, o tribunal que julgou o meu processo, pode até ter dado uma interpretação razoável para a lei, mas não foi a melhor, porque outro tribunal interpretou de melhor forma. O que significa que no fundo, esta hipótese também recai, também poderia ser absorvida pela linha A. Porque se o meu tribunal interpretou de uma maneira que não é a melhor, ele também contrariou a lei federal. Então, embora sejam 3 alíneas, né, todas poderiam ser resumidas ou todas acabam sendo absorvidas pela expressão mais ampla, contrariar lei federal. Não é? Contrariar a lei federal.
Só para concluir a linha C, só cabe recurso especial se eu provar divergência de interpretação que provenha de outro tribunal. Isto quer dizer que eu não posso fundamentar o meu recurso especial com divergências provenientes do mesmo tribunal, de uma outra Câmara ou de uma outra turma dentro do mesmo tribunal. Isso não. Eu não posso dizer, olha, mas aqui nesse mesmo tribunal a outra Câmara decide de forma diferente. Isso não justifica o recurso especial. É preciso que haja divergência de interpretação proveniente de outro tribunal. Não é preciso que seja de outro Estado. É preciso que seja outro tribunal. Então, por exemplo, pode haver uma divergência entre o TJ daqui de São Paulo e uma decisão do TRF aqui da região de São Paulo. Não tem problema. São tribunais diferentes. Mas não pode ser divergência dentro do TJ de São Paulo. Aí não. Tudo bem, gente? São 3 hipóteses, acho que relativamente simples, né? Então, a primeira, contrariar ou negar a vigência, lei federal, tratado. Segunda hipótese, é dar pela validade de ato de governo local em detrimento da lei federal, contestado em face de lei federal. E a terceira hipótese é de divergência, né? Divergência de interpretação em relação a outro tribunal sobre lei federal. São essas as 3 hipóteses de cabimento. Repito, se vocês quiserem interpor recurso especial, tem que ser com fundamento numa dessas 3 hipóteses. Tudo bem? Acho que agora, então, a gente pode, para terminar esse assunto, que eu sei que é um pouco desgastante, examinar as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário. Ótimo. Recurso extraordinário. Até para a gente poder comparar uma e outra. Recurso extraordinário. Hipóteses essas que estão previstas, agora não mais no artigo 105, inciso 3, e sim no artigo 102, famoso 2. 102, inciso 3. Que, gente, na redação originária da Constituição Federal, tinha também 3 alíneas, tinha também 3 hipóteses. Mas a emenda 45, aquela famosa emenda, né, 45 de 2004, que trouxe inúmeras novidades, que teve uma repercussão grande sobre o processo civil, essa emenda 45 acrescentou uma 4ª hipótese de recurso extraordinário. Tá? Então, hoje são 4 hipóteses. Quais são elas? Primeira hipótese, a mais fácil. Contrariar, quando o acórdão cabe recurso extraordinário, se o acórdão recorrido, contrariar a Constituição Federal. Contrariar a Constituição Federal. Aqui é curioso, né? Por razões inexplicáveis. O legislador constitucional aqui só usa, mais corretamente, a meu ver, a palavra contrariar, não usa a expressão negar vigência. Como nós vimos, de fato, quando a gente usa a palavra contrariar, a expressão negar vigência se torna inócua, porque contrariar é mais abrangente. O que não dá para entender é por que o legislador, no 102, só usa contrariar, e no 105 usa contrariar e negar vigência. Não sei se foi alguma falha na redação final, enfim. Tá. De qualquer maneira, contrariar a Constituição Federal, que, como nós já sabemos, abrange afrontar a Constituição, deixar de aplicá-la ou não dar a ela a melhor interpretação possível, revogada a antiga súmula 400. Tá. Não me detenho muito nessa primeira hipótese, que é a mesma situação
que nós estudamos agora há pouco em relação ao recurso especial, com a diferença de que no recurso especial a contrariedade dizia respeito a tratado ou lei federal, ao passo que agora a contrariedade diz respeito à Constituição. Tá? Tudo bem até aqui? Fácil, né? A segunda hipótese é talvez mais conhecida de vocês. Eu só vou mencionar aqui. Não quero me deter muito, porque vocês vão estudar isso mais em direito constitucional. Cabe recurso extraordinário se o acórdão recorrido declarar a inconstitucionalidade de lei federal. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Declarar a inconstitucionalidade. Bom, aqui vocês estudam em direito constitucional a possibilidade de haver, agora me ajudem aqui que vocês estudam dentro do tema do controle de constitucionalidade, que esse controle pode ser feito de maneira direta, né, por meio das ações de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, mas esse controle também pode ser feito de maneira difusa, por meio das decisões judiciais, nos processos em concreto, que vão sendo ajuizados, não é isso? E quando há o controle difuso de constitucionalidade, é possível que o tribunal aquo, o órgão de origem, declare a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isso ocorre, contra esse acórdão cabe recurso extraordinário. Veja, para isso é preciso que haja declaração de inconstitucionalidade. Se o acórdão recorrido não declara inconstitucionalidade, mas declara a constitucionalidade, não cabe recurso extraordinário. É inconstitucionalidade. Em controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade pelo acórdão recorrido passa a caber recurso extraordinário. Tá? E é preciso que seja lei federal, gente. Tá? Não cabe recurso extraordinário se houver declaração de inconstitucionalidade de lei local. Tá? A súmula 280 do Supremo. Lei local, não, tem que ser declaração de inconstitucionalidade de lei federal. É controle difuso de constitucionalidade de lei federal. Súmula 280 do Supremo. Quem não conseguiu anotar. 280. Tá? Não cabe recurso extraordinário se houver declaração de inconstitucionalidade apenas de lei local. Tudo bem? Então, acho que essa hipótese eu não vou me deter muito, porque vocês estudam mais isso quando tratam em direito constitucional do tema do controle de constitucionalidade. Terceira hipótese de cabimento do recurso extraordinário. Quando o acórdão recorrido der pela validade, agora cuidado, der pela validade de ato de governo ou lei local contestada em face da Constituição Federal. Der pela validade de ato de governo ou lei local contestada em face da Constituição. Gente, qual é o perigo aqui? Bom, vejam que nessa terceira hipótese, o recurso extraordinário vai caber quando o acórdão recorrido der pela validade tanto de ato de governo local ou lei local contestada em face da Constituição. Ato de governo ou lei.
Isso significa dizer o seguinte: imaginem que exista um ato de governo local ou uma lei local que se opõe à Constituição, ou contestado em face da Constituição. Se o acórdão recorrido der pela validade do ato de governo ou da lei local, de uma certa maneira, esse acórdão vai estar contrariando, afrontando a Constituição. E, portanto, desafia a interposição de recurso extraordinário. Acaba recaindo na hipótese da linha A. Não é? A linha A. Agora, vamos voltar um pouquinho para o recurso especial. Vocês lembram que cabe recurso especial quando o acórdão recorrido dá pela validade de ato de governo local, contestado em face da lei federal. Tudo bem? Porque agora eu vou dizer a quarta hipótese de recurso extraordinário, que é a que foi acrescentada pela emenda 45 de 2004, e é a que causa talvez maior perplexidade. A quarta hipótese é a seguinte: cabe recurso extraordinário, não especial, e é aqui que o examinador vai fazer a pegadinha com vocês, recurso extraordinário, quando o acórdão recorrido der pela validade de lei local, contestada em face, sabem do quê? De lei federal. Ai, ai, ai. Essa hipótese, com a emenda 45 de 2004, passou a ser não mais de recurso especial, como era originariamente, mas passou a ser de recurso extraordinário. Então, vejam, gente. Nós temos uma lei local em disputa com uma lei federal. Vejam que, em princípio, a Constituição não está, pelo menos de forma direta, a Constituição não está envolvida. É lei local versus lei federal. Se der prevalência à lei local em detrimento da lei federal, o recurso hoje cabível não é o recurso especial, é o recurso extraordinário. Por quê, professor? Porque o legislador quis assim. Cabe ao legislador dizer quando que cabe recurso extraordinário e quando que cabe recurso especial. Ele entendeu por bem que nessa hipótese deveria caber o extraordinário. Acho que ele quis levar ao Supremo essa questão. Então, qual é a sutileza aqui? Qual é onde que pode haver o erro aqui? Vamos ver se vocês conseguem me responder rapidamente. Se o acórdão recorrido der pela validade de ato de governo local contra a lei federal, ato de governo local contra a lei federal, que recurso a gente interpõe? Especial. Agora, se for lei local contra a lei federal, qual é o recurso? Extraordinário. Agora, se for lei ou ato de governo local, mas contestado em face da Constituição, aí é o quê? Se é face à Constituição, é sempre recurso extraordinário. Seja ato de governo, seja lei. Agora, se é em face de lei federal, depende. Se é em face de lei federal, precisa ver se é ato de governo local ou lei local. Se for ato de governo local, recurso especial. Se for lei local, recurso extraordinário. Isso, gente, não tem jeito, vocês vão ter que memorizar, digamos assim. Né? Também o rol aqui é taxativo, naturalmente. E essas são as hipóteses de cabimento de recurso especial ou recurso extraordinário. Deu para acompanhar? Sim. Agora a tarefa é de vocês, aí de memorizar, de gravar, de decorar, etc, etc. Para a gente concluir, a gente já avançamos bastante, falta eu examinar pelo menos mais uns 2 ou 3 temas. E o que eu queria examinar com vocês é o seguinte, aproveitando que eu falei da emenda 45, eu queria dizer para vocês o seguinte. Nós estudamos na aula passada longamente
longamente os requisitos de admissibilidade dos recursos, né? Esgotamento das vias ordinárias, que não se examine matéria de fato, que seja contra decisão de última ou única instância, etc. E o pré-questionamento. Esses recursos, todos que nós estudamos na aula passada, gente, que eu espero que vocês se lembrem, são comuns, tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário. O que falta eu falar para vocês nesse momento, que não deu para falar antes, é o seguinte. Desde a emenda 45 de 2004, o nosso sistema constitucional, querendo limitar ainda mais a possibilidade de interposição do recurso extraordinário, criou um requisito de admissibilidade a mais, que este que nós vamos estudar a partir de agora é só e exclusivamente do recurso extraordinário. Não se aplica em absoluto ao recurso especial. Ele é estrito ou restrito ao recurso extraordinário. Por isso que eu estou estudando ele separadamente. Certo? Que é qual? Quer dizer, qual é aquele requisito de admissibilidade que é próprio, exclusivo dos recursos extraordinários? É a exigência da chamada repercussão geral. Repercussão geral. Tá? Então, hoje é requisito de admissibilidade do recurso extraordinário que se verifique se há ou não repercussão geral. Professor, em que consiste esse requisito de admissibilidade? A Constituição, gente, e o Código de Processo Civil usaram aqui palavras um tanto vagas. Ao definir o que é repercussão geral, a Constituição vai dizer, bom, é preciso que a questão constitucional, quer dizer, a questão que é levada ao exame do Supremo, a questão que enseja o recurso extraordinário, seja uma questão que tenha relevância econômica, social, ou econômica, ou social, ou política, ou jurídica. Tá? Então, é preciso que o recurso verse, aborde, trate de uma questão relevante. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político. E que esta questão, gente, transcenda o interesse meramente subjetivo ou individual do recorrente. Meramente individual do recorrente. Isto é, embora seja o recorrente quem interpôs o recurso, embora a questão vá atingi-lo diretamente, é preciso que seja uma questão que repercuta, daí a exigência da repercussão geral, sobre outras pessoas também, que possa afetar a vida de outras pessoas, possa interessar a vida de outras pessoas. Não basta que seja uma questão de exclusivo interesse daquele que recorreu. Tudo bem? Como eu disse a vocês, vejam que ao definir o que é repercussão geral, a legislação faz uso de palavras um tanto quanto vagas, né? O que é uma questão relevante do ponto de vista econômico, social, político e jurídico, que transcende os interesses individuais? É um pouco vago. Aqui a gente pode dizer assim, sempre que a legislação faz uso de expressões vagas, é porque ela quer dar ao julgador a possibilidade de avaliar concretamente o preenchimento desses requisitos. Tá? Então vai caber ao Supremo, que é quem julga o recurso extraordinário, definir quando há tal relevância que transcende os interesses individuais da parte.
É claro que relevância etc., traduz a ideia de alguma questão importante, né? Uma questão de magnitude, uma questão que repercute na vida das pessoas, enfim. Isso só é requisito do recurso extraordinário. Agora, gente, como é que isso funciona? Parem um minutinho agora, que é uma questão muito interessante. Primeiro, quem interpuser recurso extraordinário, senhores advogados, quando vocês, a partir da entrada em vigor da exigência da repercussão geral, quando vocês interpõem recurso extraordinário agora, extraordinário só, é preciso que no recurso, como preliminar do recurso, vocês formalmente, não adianta ser uma coisa difusa no texto, formalmente, vocês digam da repercussão geral, expondo, explicando no recurso extraordinário de vocês em que consiste, naquele caso concreto, a repercussão geral que justifica a admissão do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Então, preliminarmente, da repercussão geral. Este caso tem repercussão geral por quê? Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, não é um interesse só do meu cliente, isso pode envolver milhares de pessoas, aquela coisa toda que vocês... Então, isso precisa constar do recurso extraordinário. Tá? Tudo bem? E aqui também vem um ponto de enorme relevância que eu queria... Isso também pode ser objeto de pergunta de concurso para vocês. Onde que o recurso extraordinário é interposto? Já sabemos que é perante o órgão aquo, a quem compete fazer um prévio juízo de admissibilidade. Normalmente a cargo do presidente ou vice-presidente do tribunal aquo, do tribunal de origem. Pois muito bem. Todos os requisitos de admissibilidade dos recursos para o STF, para o STJ, são examinados pelo presidente ou vice-presidente, salvo a repercussão geral. A repercussão geral só pode ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal. O órgão aquo vai examinar os demais requisitos de admissibilidade, o pré-questionamento, o esgotamento das vias ordinárias, os demais, todos, a tempestividade, o preparo, tudo, menos a repercussão geral. Ou dizendo de uma outra maneira, se vocês preferirem, o órgão aquo jamais poderá indeferir, denegar o segmento do recurso extraordinário em razão ou sob o fundamento de não haver repercussão geral. Pode indeferir com base nos demais requisitos, mas a repercussão geral não é incumbência do órgão aquo examinar, avaliar. Ela só pode ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não é um requisito de admissibilidade a ser examinado pelo órgão aquo, mas apenas pelo órgão ad quem. E aqui também a Constituição foi bastante benevolente, dizendo o seguinte. Como é que eu vou explicar para vocês? Diz assim, vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros. Né? Diz lá que o recurso só será indeferido, por falta de requisito de admissibilidade, por falta de repercussão geral, desculpe, o recurso extraordinário só será indeferido por falta de repercussão geral se essa inexistência de repercussão, se essa falta de repercussão for reconhecida por 2/3 do total de ministros. Como os ministros são 11, 2/3 do total de ministros são 8. 8. O que significa que só se 8 ministros
afastarem a repercussão geral, é que o recurso será indeferido por essa razão, né, gente? Por favor, os outros requisitos de admissibilidade são examinados por maioria normal. Né? Preparo, tempestividade, esgotamento das vias pré-questionárias, maioria comum. Mas o requisito de admissibilidade, a repercussão geral tem que ser examinada pelos 11 ministros e só se 8 votarem contra que o recurso não será admitido. O que significa dizer que basta que 4 votem a favor. Afinal, são 11 ministros, basta que 4 votem a favor para que os demais nem precisem votar, os autos nem precisem ir para plenário, porque já se terá alcançado o número suficiente para que o recurso seja admitido. Ou seja, basta que 1/3, o que significam 4 ministros, já reconheça a repercussão geral para que o recurso seja admitido. Né? Então é um quórum, como é que a gente chama isso? Um quórum, a repercussão geral exige um quórum pequeno para ser reconhecida, ou um quórum alto para ser afastada. É isto. E aqui, uma coisa interessante, importante de vocês saberem é que, se for negada a repercussão geral numa determinada situação, todos os casos em situação idêntica terão também, não precisa passar por novos exames da repercussão geral, se os casos forem idênticos, né? É isso. Então, esse é um requisito de admissibilidade específico do Supremo Tribunal Federal, específico do recurso extraordinário. Tudo bem? Para a gente concluir o nosso estudo desses recursos, falta um último capítulo que eu queria examinar com calma com vocês, porque é um capítulo que vem ganhando muita importância. É um capítulo que tem trazido enormes benefícios para o Poder Judiciário, que é a hipótese de haver recursos especiais ou extraordinários repetitivos. Recurso extraordinário ou recurso especial que tenha um caráter repetitivo. Repetitivo. Isso é uma questão muito importante para nós aqui. Bom, para vocês entenderem o funcionamento desses recursos repetitivos, não sei se vai dar tempo da gente falar hoje ainda, mas pelo menos a gente começa. Primeira coisa que é preciso que vocês se lembrem: o recurso extraordinário e o recurso especial sempre versarão unicamente sobre questões de direito. Jamais o recurso extraordinário ou especial podem ter por objeto questões de fato. Tá? Então, sempre questões de direito. Pois bem, o Código de Processo Civil diz o seguinte: bom, esses recursos todos são interpostos perante o órgão aquo a quem compete fazer o tal prévio juízo de admissibilidade, salvo em relação à repercussão geral, como nós acabamos de ver. Pois bem, se o presidente ou vice-presidente do órgão aquo, presidente ou vice-presidente do órgão aquo, verificarem a existência de uma multiplicidade de recursos especiais ou extraordinários, versando sobre a mesma questão jurídica, federal no caso do recurso especial, ou constitucional no caso do recurso extraordinário, então está lá o presidente, é ele que recebe, né? É ele que vai admitindo ou não. Se ele percebe que há uma determinada questão e que há uma multiplicidade de recursos,
versando sobre a mesma questão, o que ele pode fazer? Antigamente, gente, há 10 anos atrás, todos os recursos, ainda que versando sobre a mesma questão, todos os recursos tinham que ser enviados ao STJ ou ao STF. O que significa que os tribunais superiores tinham que examinar centenas ou milhares de recursos envolvendo a mesma matéria, a mesma questão. Com um consequente entupimento natural dos tribunais superiores. Até que, com muito bom senso, se percebeu o seguinte: bom, não faz sentido que essas questões sejam apreciadas centenas ou milhares de vezes, porque é só uma questão jurídica que não traz nenhuma novidade. Então, com a implantação do sistema de apreciação dos recursos repetitivos, o que se pode fazer é, verificando o presidente ou vice-presidente, que há essa multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão jurídica, caberá ao presidente ou vice-presidente selecionar naquele universo de recursos iguais, um ou alguns, aí a critério dele, dos recursos especiais ou extraordinários. Então ele vai escolher ali é uma multiplicidade de recursos iguais, ele vai escolher um ou alguns que sejam, diz o código, sejam os mais representativos da controvérsia. Os mais representativos da controvérsia. Professor, o que é isto? Bom, tem 1000 recursos envolvendo a mesma questão. O presidente ou vice-presidente vai escolher talvez aquele mais bem elaborado, aquele que aborda a mesma questão jurídica sob ângulos mais variados, aquele que aprofunda mais as questões, enfim, o recurso mais representativo, né, daquele universo. Para que funcione como recurso especial ou extraordinário, paradigma. Paradigma. Tá? Determinando que todos os demais, vale dizer, todos os outros que não o paradigma, em vez de serem remetidos para o STJ ou para o STF, fiquem suspensos na origem. Então, em vez do STJ e STF receberem aquela enxurrada, aquela avalanche de recursos iguais, eles vão receber um ou alguns que sejam os mais representativos da controvérsia, os outros ficam paralisados no órgão AQUO. Tá? Chegando o paradigma lá no STJ, vai ter um relator. O que esse relator pode fazer? Se o relator perceber, olha que interessante, se o relator perceber que esta questão discutida naquele recurso pode ultrapassar o interesse local daquele tribunal, que foi quem remeteu o paradigma, o relator do STJ pode mandar um ofício para todos os presidentes ou vice-presidentes de tribunais no Brasil, dizendo, olha, a questão já está sendo decidida aqui, mantenham suspensos aí no tribunal de vocês todos os recursos que versem sobre a mesma questão. Tá? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. Questão de uma diferença de sei lá, caderneta de poupança. Ou uma questão qualquer que envolve milhares. Busca e apreensão, se na busca e apreensão a purgação da mora envolve o valor total da dívida, ou só as parcelas vencidas. Enfim. Digamos que chegaram milhares de recursos ao tribunal aqui de São Paulo versando sobre essa questão. O presidente ou vice-presidente vai selecionar um ou alguns, manda para o STJ, os demais ficam paralisados. Chegando lá, o relator no STJ fala, puxa, mas essa questão também está sendo suscitada, também está surgindo em outros estados. Não adianta o estado de São Paulo parar de me mandar e os outros estados continuarem mandando aqui para o STJ. Então, ele manda um ofício para todos os demais tribunais, dizendo o seguinte, esta questão já está aqui para ser
decidida. Portanto, não mandem os recursos para cá, suspendam na origem, porque nós aqui no STJ vamos decidir a questão em recurso repetitivo. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa mais ou menos óbvia para vocês, mas é bom lembrar. Escolhido o paradigma e remetido para o STJ ou para o STF, ficam paralisados no tribunal de origem apenas os recursos especiais ou extraordinários que tivessem idêntica questão de direito. Se a situação for diferente, não for abrangida pelo paradigma, o órgão AQUO não pode suspender o processamento. Né? Acho que isso é meio óbvio, né? O paradigma representa todos os recursos que versem sobre a mesma matéria, sobre a mesma questão. Além disso, gente, é importante, remetido o paradigma, já para o STJ, ficam suspensos todos os recursos que ainda não tinham sido remetidos para o STJ. Os que já tinham sido remetidos antes, os anteriores, esses vão ter o processamento normal deles no STJ. Tá? Os que já tinham subido, já tinham sido remetidos antes, esses continuam sendo encaminhados aos seus respectivos relatores. Tá? Tudo bem? É isso. Esses recursos vão ter um relator escolhido e o regimento interno vai dizer quando que o julgamento desse recurso repetitivo caberá a uma sessão do STJ ou quando caberá à corte especial. Tá? Então, o recurso repetitivo, dependendo do caso, dependendo do regimento, pode ser julgado só por uma sessão ou pela corte especial inteira. Dependendo do tipo de matéria, etc., pode exigir a corte toda ou só uma sessão. E aqui, gente, eu vou parar porque não dá mais tempo, mas só observando para vocês o seguinte. Eu vou falar na próxima aula a respeito da possibilidade de intervenção do chamado amicus curiae nesse tipo de processo, quando envolver questão, enfim, de repercussão para grupo, etc. Mas vamos interromper aqui. Então, para ficar pronto para a próxima aula, nós temos uma multiplicidade de matérias envolvendo a mesma questão. O presidente local escolheu o paradigma, mandou, todos os outros estão suspensos, no Brasil inteiro, eventualmente, aguardando lá o processamento no STJ. Na próxima aula, rapidamente, eu falo desse processamento e a gente conclui esse tema do recurso especial, recurso extraordinário, tá bom? A gente continua a próxima. Até lá.